Você que está acompanhando as fofocas dos famosos não vai acreditar no que está rolando por trás dessa guerra judicial entre Zilu Camargo e Graciele Lacerda. O que parecia ser uma batalha interminável, finalmente ganhou um desfecho surpreendente. Zilu, a ex-mulher de Zezé de Camargo, está finalmente dando o troco, e de forma avassaladora. Se prepare porque essa história vai deixar muita gente de queixo caído. Não é exagero não, o jogo virou. E agora, quem está sofrendo as consequências dessa guerra toda é ninguém menos que Graciele Lacerda. Mas o que ninguém imaginava é que Zilu, até então considerada a vítima, decidiria ir para cima de Graciele com todas as forças. Afinal, quem não lembra dos ataques constantes de Graciele nas redes sociais, falando de forma até escancarada sobre a vida de Zilu e de Igor Camargo, o filho dela. Mas tudo isso agora acabou, porque, surpreendentemente, a justiça decidiu intervir e dar a Zilu o que ela sempre quis: o silêncio de Graciele. E o mais impressionante é que essa sentença não é apenas simbólica, ela vem com um preço altíssimo para Graciele. Quem diria que depois de tanto desgaste e tanta provocação, seria Zilu a vencedora? A notícia que está rodando o Brasil agora é que Graciele Lacerda, que por muito tempo se sentiu no controle, agora está com um calo nas mãos. O que aconteceu? Zilu entrou com uma ação na justiça que proíbe Graciele de continuar mencionando seu nome, ou o nome de Igor, nas redes sociais. E se ela ousar desrespeitar a decisão, a multa pode chegar a nada menos que R$30 mil por dia. Isso mesmo, R$30 mil por dia, cada vez que ela falar ou postar algo sobre os dois. Será que Graciele vai resistir à tentação de continuar se expondo? Ou será que ela vai cair nas armadilhas dessa sentença? Agora, é impossível não pensar em como Graciele vai lidar com essa nova realidade. Por tanto tempo, ela foi quem ditou as regras, quem falou o que quis. Mas agora, o cenário mudou drasticamente. E o pior, a justiça não só determinou a multa, mas também emitiu um aviso claro. Se Graciele continuar a desrespeitar a decisão, as consequências serão ainda mais severas. Não é só dinheiro, não. Ela pode perder o direito de se defender, pode perder a credibilidade nas redes sociais, pode perder tudo. Tudo que ela construiu ao longo dos últimos anos pode desmoronar de uma hora para outra, porque Zilu finalmente se vingou. E o mais chocante de tudo, a sensação que fica é de que o castigo está só começando. Zilu e Igor parecem estar mais tranquilos agora, como se um peso tivesse saído das costas deles. Igor Camargo, o filho de Zilu, estava em um turbilhão de críticas e fofocas, mas agora ele vê sua mãe finalmente se defendendo e conquistando o seu espaço de volta. Não há mais espaço para Graciele Lacerda falar deles ou se meter na vida deles. Agora, o silêncio tem um preço. R$30 mil por cada palavra de Graciele contra os Camargos é o que ela terá que pagar, e não tem como escapar disso. Será que ela vai conseguir continuar se expondo e perder toda a sua fortuna? Ou vai se calar e aceitar essa derrota imposta pela justiça? Mas atenção, porque o fim disso tudo pode ser ainda mais explosivo do que você imagina. Para entender a gravidade dessa situação, vamos voltar e analisar o que levou Zilu a dar esse grande passo. Afinal, tudo isso não aconteceu do nada. A história que começou como uma simples separação foi se tornando um jogo de provocações, intrigas e muito desgaste psicológico para todos os envolvidos. Então, antes de qualquer julgamento, vamos analisar o que de fato aconteceu. Prepare-se para o que vem a seguir, porque o clima vai ferver. A verdade é que essa guerra entre Zilu e Graciele não é de agora. Há anos, as duas estão em uma disputa velada, onde os ataques eram feitos de forma sutil, mas cada vez mais agressiva nas redes sociais. Graciele Lacerda, por muito tempo, parecia estar à frente, dando a impressão de que estava no controle total da situação. Mas o que poucos sabiam é que Zilu Camargo estava se preparando para esse momento, armando sua vingança com uma calma assustadora. Até que, finalmente, a ficha caiu.
e ela decidiu tomar uma atitude legal. E essa decisão veio para calar a boca de todos que achavam que Graciele tinha o domínio da situação. O que Graciele não esperava é que a batalha judicial fosse virar a seu desfavor de maneira tão impactante. Por trás das palavras de Zilu havia uma estratégia minuciosa, uma jogada de mestre que pegou todos de surpresa. Zilu não queria apenas um pedido de desculpas ou um reconhecimento público. Não, ela queria mais. E ela conseguiu. A sentença veio como um soco no estômago de Graciele, que se viu em uma posição constrangedora, sem saber como reagir. O impacto foi tão grande que os advogados de Zilu celebraram a vitória de maneira visível. Para eles, não era apenas mais uma vitória jurídica, mas uma confirmação de que a justiça finalmente estava sendo feita. O valor da multa, R$30 mil por dia, não é apenas uma cifra astronômica. Ele reflete o peso da decisão. Graciele sabia que suas palavras tinham consequências, mas nunca imaginou que elas custariam tanto. Agora, cada vez que ela abrir a boca para se referir a Zilu ou ao filho dela, Igor, será um golpe fatal para suas finanças. E não pense que a decisão da justiça trouxe apenas alívio para Zilu. Ela deixou claro que essa batalha não foi apenas sobre proteger sua honra ou a de seu filho, mas uma maneira de finalmente colocar um fim em um ciclo de provocações incessantes. Zilu, por anos, foi a vítima nessa história. E agora, finalmente, ela tem a chance de virar o jogo. E mais, ela já fez questão de compartilhar sua felicidade nas redes sociais, dizendo que a paz agora finalmente chegou à sua vida. A vingança de Zilu foi estratégica, inteligente e, acima de tudo, eficaz. Graciele, por outro lado, se vê agora presa em uma armadilha. Durante anos, ela foi aplaudida por seus seguidores nas redes sociais, se colocando como a vítima da situação, a mulher que lutou para conquistar o amor de Zezé de Camargo e se impôs como uma figura central na vida dele. Mas agora, a narrativa virou e a verdadeira face dessa história começa a se revelar. Ela não pode mais usar o nome de Zilu ou de Igor para gerar engajamento nas redes sociais. O que vai ser do conteúdo de Graciele daqui para frente, se ela não pode mais usar os nomes da ex-esposa de Zezé e do filho dela como uma forma de se promover? Graciele terá que se reinventar, e isso não será fácil. Zilu já mostrou que não está disposta a ser passiva nessa guerra. O que acontece a partir de agora? Será que Graciele vai ceder e se afastar do centro das atenções? Ou ela vai continuar a se expor e arriscar pagar uma fortuna todos os dias por cada palavra dita? O mais intrigante é perceber que, para Graciele, esse não é o fim da linha. Em seu silêncio forçado, há uma pressão ainda maior sobre seus ombros. Algo que pode levar a decisões ainda mais inesperadas. Zilu, por sua vez, se mostra vitoriosa. Mas será que isso trará realmente paz para ela e sua família? O fim dessa história está muito longe de ser o que parece. Por enquanto, a vitória de Zilu é uma derrota retumbante para Graciele, mas o jogo está longe de acabar. Agora, com o peso da justiça sobre seus ombros, Graciele pode ser obrigada a tomar atitudes mais drásticas, ou até mesmo abrir mão da sua presença nas redes sociais para evitar prejuízos ainda maiores. A grande pergunta é: qual será o próximo passo dela? E será que Zilu poderá finalmente descansar em paz? Ou há mais surpresas por vir nessa guerra de fofocas que parece não ter fim? Enquanto a tensão se mantém elevada entre Zilu e Graciele, os desdobramentos desse processo judicial ainda prometem trazer surpresas. A sentença não apenas impôs uma multa pesada a Graciele, mas deixou claro que Zilu não estava disposta a mais brincadeiras. Para ela, isso não é apenas sobre dinheiro ou justiça legal. Essa sentença é uma vitória pessoal, uma confirmação de que ela, finalmente, tem o controle da situação. Zilu, que por tanto tempo foi alvo de piadas e provocações nas redes sociais, agora se vê no papel de vencedora. Ela se sente mais forte, mais confiante e, sem dúvida, mais determinada.
O silêncio de Graciele nas redes sociais, após a decisão judicial, diz muito sobre o peso dessa batalha. Para uma mulher que sempre se exibiu abertamente nas redes sociais, mostrando cada detalhe de sua vida, esse silêncio não é apenas uma pausa, mas um sinal de que a situação saiu do controle. O que antes era um campo fértil para comentários e engajamento, agora se tornou uma área proibida. Graciele foi forçada a recalcular seus passos, e a cada dia que passa, o desconforto aumenta. O que antes parecia ser uma guerra de palavras e de redes sociais, agora se transformou em um campo minado de consequências financeiras e legais. Mas a grande dúvida que fica no ar é: será que Graciele vai realmente se calar? Ela, que construiu boa parte de sua imagem a partir de provocação e de expor sua relação com Zezé de Camargo, agora precisa repensar sua estratégia. Zilu já deixou claro que não vai permitir que sua vida seja usada como uma moeda de troca para ganhos pessoais. E com o peso da justiça sobre os ombros de Graciele, ela precisa encontrar uma maneira de se reinventar, sem comprometer ainda mais sua imagem. Zilu, por sua vez, vai continuar sua vida, agora com uma sensação de vitória que não vai passar despercebida. A ex-esposa de Zezé finalmente mostrou a todos que não vai se submeter mais a ataques. E agora, com a vitória jurídica, ela pode respirar, aliviada. Mas como sempre, em uma história como essa, as coisas podem mudar de rumo a qualquer momento. Graciele pode tentar reverter a situação, buscando novas estratégias para voltar aos holofotes. O que ela não pode negar é que a batalha agora virou a favor de Zilu, e a ex-esposa de Zezé tem a vantagem, pelo menos por enquanto. Uma coisa é certa: essa disputa está longe de ser resolvida. O fim da guerra judicial pode ter chegado, mas a disputa de egos e as brigas nas redes sociais podem ter uma continuidade bem mais longa do que todos imaginam. Agora, a pergunta que fica é: como Zilu irá lidar com essa vitória? E, mais importante, como Graciele reagirá a essa derrota esmagadora? O futuro dessa rivalidade ainda está por vir e, sem dúvida, trará mais capítulos que vão deixar todos em choque. O que se pode afirmar com certeza é que, por enquanto, Zilu Camargo saiu vencedora dessa batalha, e sua vingança foi servida de forma exemplar. Agora, o foco está em como Graciele vai lidar com os reflexos dessa ação judicial. A repercussão foi gigantesca, e os próximos dias prometem revelar os próximos passos de uma história que ainda tem muito a ser contada. Afinal, no jogo de fofocas e disputas públicas, ninguém é totalmente invencível. Tudo pode mudar em um piscar de olhos.